Bom, eu vou tratar aqui nesse vídeo de 10 dicas para quem quer se aprofundar no yoga. Isso aqui vale para todo mundo que já pratica há algum tempo e que tem a intenção de continuar avançando, de continuar se aprofundando no yoga, pensa até em fazer um curso de formação ou até já está fazendo um curso de formação. Eu juntei aqui 10 recomendações, 10 dicas que eu considero bastante importantes, né, e que, enfim, ao longo da minha trajetória fizeram muita diferença, e se eu tivesse tido contato com essas dicas lá no comecinho, né, quando eu comecei a pensar em me aprofundar, isso certamente teria me ajudado muito, né? Então, espero que isso possa ajudar vocês também. O primeiro ponto aqui é: se um dia você se tornar professor, não crie um novo método de yoga. Nunca. Por que eu recomendo isso? Porque em 99% dos casos em que o instrutor, o professor, ele se empolga com aquilo que ele conhece, com aquilo que ele aprendeu, com aquilo que ele foi acumulando ao longo dos anos, né, de conhecimentos, de ensinamentos, 99% dos casos em que os professores criam, de fato, um novo método, um método próprio, isso dá muito errado. Comercialmente pode ser muito, muito proveitoso, né? A gente sabe que um dos propósitos, né, na criação de um novo método é principalmente comercial. O novo método é criado para que a pessoa se destaque, para a pessoa se diferenciar do trabalho de outros professores. Mas o que a gente vê em 99% dos casos? Esse novo método ele se baseia inteiramente na retirada de um fragmento do yoga e na potencialização desse fragmento. Isso vale para todos os métodos que foram criados no século XX. Né? Então, se você pega, por exemplo, o método Iyengar, o Ashtanga Vinyasa do Patabi Jois, você pega Swastika Yoga, você pega Kundalini Yoga. O que eles fazem? Eles pegam fragmentos do Hatha Yoga, eu vou falar do Hatha Yoga mais adiante, pegam fragmentos do Hatha Yoga e potencializam esses fragmentos, constroem castelos inteiros em torno desse fragmento que foi escolhido como o elemento mais importante. Isso fica especialmente evidente nos sistemas do Patabi Jois e do Iyengar. Né? No caso do método Iyengar, é um método inteiramente baseado na prática postural, com propósitos ali fisioterapêuticos. Né? Ele visa muito alinhamento, o uso de acessórios para a realização de posturas corporais, e não vai além disso. Raramente outros tópicos são abordados. Isso fica muito claro também no Ashtanga Vinyasa do Patabi Jois, em que ele pega a prática postural e cria sequências dinâmicas com permanências muito curtas em cada postura, e aquilo, enfim, vai virando uma ginástica, quase que uma ginástica aeróbica. E todos os outros métodos que foram criados, né, depois desses dois, né, e às vezes alguns que foram criados antes, todos eles realizam o mesmo protocolo. Pegar um fragmento do Hatha Yoga, o Hatha Yoga tem um conjunto de técnicas bastante interessante, pegar um fragmento do Hatha Yoga e construir um método, um castelo em torno daquele fragmento, daquela migalha. Isso pode ser bom porque auxilia, né, pessoas que têm interesse nesse fragmento, nessa migalha, mas, enfim, quanto mais concentrado numa migalhinha, mais distante da totalidade do yoga você vai estar. E isso vale não apenas para a sua prática pessoal, como também para os métodos que são criados por aí usando esse mesmo raciocínio. Tá? Então, primeira recomendação: não crie um novo método. Lembra, inclusive, que quando o yoga foi criado, existe uma origem mitológica, uma origem histórica, né, do yoga. Quando o yoga foi criado como algo perfeito. Talvez ele não seja perfeito para as demandas atuais, né? Muitas pessoas criticam isso, falam que o yoga tem que evoluir, que, enfim, faz parte da evolução do yoga.
você fazer essas adaptações, criar esses métodos e tudo mais, mas o yoga nasceu perfeito. A essência do yoga não se altera. A essência do yoga é a meditação para o autoconhecimento e para você se aproximar de Deus. É isso. Quanto mais atenção, quanto mais você valorizar um fragmento desse yoga, mais distante dessa totalidade, desses propósitos originais você vai estar. Isso vale para a sua prática, isso vale para qualquer coisa que você pense em criar usando o nome do yoga. Segundo ponto aqui. Não se associe a pessoas que acham que tudo se resolve com o novo método que elas criaram e que elas representam. Por quê? Se a pessoa propõe que a solução dos seus problemas está no novo método que ela criou, ela já está faltando com a sinceridade para você. Ela já está dizendo o seguinte: olha, o yoga que foi ensinado por séculos e séculos não tem valor, ou ele não pode resolver os seus problemas, ele não vai lhe trazer os benefícios que você busca, ele não vai lhe proporcionar nada de muito importante. Conecte-se, né, junte-se aqui ao meu método e vamos aprender comigo. É óbvio que isso é uma mentira. Né? E é óbvio que essa pessoa está faltando com a sinceridade, não está sendo honesta com você. Não vale a pena se associar a essas pessoas. Qualquer pessoa que seja sincera em relação àquilo que ela criou, ela vai ser sincera também em relação às limitações daquilo que ela criou. Porque aquilo foi criado dentro de um contexto bastante específico. Não passou pelo crivo de outros mestres, não foi validado por outros mestres, não é uma tradição. Não faz sentido falar de uma tradição que começou na década de 1950. Né? Então, se você, como instrutor, decide criar um novo método, seja franco em relação a isso. Seja franco em relação às limitações naturais que qualquer novo método tem. O próprio fato de ser novo implica a necessidade de passar por décadas e décadas de verificação, de validação. E aí sim, aquilo pode, talvez, passado 2 séculos, depois que outras gerações, né, se serviram daquilo, tiraram proveito daquilo, talvez aquilo se torne uma tradição. Em 2, 3 ou 4 décadas, não se constrói uma tradição. Não faz o menor sentido falar de uma tradição de 3 ou 4 décadas. Tá? Então, qualquer novo método, o simples fato de ser novo, já implica que, enfim, deve haver falhas. Ainda falta validação, ainda falta testagem. Então, não vale a pena se conectar com pessoas que acham que o novo método delas é perfeito e é melhor até do que aquilo que já passou pela validação de séculos e séculos. Terceiro ponto aqui, abandone de vez a abordagem utilitarista do yoga. O yoga não foi criado para você melhorar sua coluna ou emagrecer. Esse ponto aqui ele pode ser bastante complicado porque hoje em dia 100% das pessoas procuram o yoga para resolver problemas pessoais muito específicos. Na verdade, as pessoas só procuram práticas como o yoga com objetivos bastante egoístas, né? O que, em princípio, não tem problema algum. Mas é muito importante que você, se você realmente está decidido a se aprofundar, você perceba que essa visão utilitária ela é muito pequena, ela é muito superficial e muito principiante. É uma atitude natural de qualquer iniciante que se aproxima do yoga. Só que se você está querendo deixar de ser iniciante, está querendo se aprofundar, está querendo talvez até se tornar professor, você precisa se abrir para uma realidade do yoga que vai muito além da questão utilitária. Então, lembra desse lado inutilitário, né? Ou seja, o yoga, em princípio, ele não precisa servir para nada específico. Ele precisa servir para você ficar quieto.
A essência do yoga, como eu já disse em vários vídeos, eu repito sempre isso, a essência do yoga é a meditação. E a meditação em si, ela não tem nada de útil. Só que é justamente essa inutilidade do yoga, essa inutilidade da meditação, que faz com que as coisas aconteçam. Essa inutilidade da meditação, do yoga, que leva você ao entendimento essencial, que é o entendimento de si mesmo e o entendimento de Deus, a aproximação de Deus, que são os objetivos primordiais do yoga. Ninguém consegue enxergar isso permanecendo na prática utilitária. Ninguém consegue enxergar a si mesmo com profundidade. Ninguém consegue se aproximar de Deus com verdade, com intensidade, enquanto permanece preso à prática utilitária. Vou praticar uma postura para melhorar a digestão. Vou praticar esse exercício respiratório para melhorar minha ansiedade e para conseguir dormir melhor. Essas coisas são boas, evidentemente, não estou questionando isso. Mas em algum momento, se a sua busca é por um aprofundamento no yoga, você vai precisar olhar além dessa relação utilitária com o yoga. Você pode até manter essa relação utilitária, você pode até manter a sua prática com propósitos muito específicos de melhorar a saúde, melhorar, enfim, a ansiedade e tudo mais, sem problema algum. Mas, se você quer profundidade no yoga, você vai precisar olhar além. E se você olhar além, você vai enxergar um oceano vastíssimo que se abre quando você coloca a inutilidade, ou a meditação, no caso, como o elemento prioritário, como o elemento principal da sua prática. Quarto item. Conheça as diferenças entre yoga e hatha yoga e entre hatha yoga e os sistemas de ginástica mística. Seja honesto a respeito disso ao orientar seus alunos ou seus futuros alunos. Eu já publiquei vários vídeos a respeito disso, a respeito da diferença entre yoga e hatha yoga e a diferença entre yoga e hatha yoga e os sistemas de ginástica mística. Existe um vídeo meu que trata especificamente disso, que fala de prática tradicional versus prática contemporânea, ou prática moderna, agora me fugiu o título exato, mas é fácil de encontrá-lo ali na minha playlist. Tem pelo menos 2 vídeos em que eu faço essa diferenciação entre yoga e hatha yoga. Vamos nos situar aqui, fazer um resumo daquilo que eu já coloquei em outros vídeos, só para a gente fechar esse quarto item. Yoga é simplesmente a prática da meditação. É aquilo que o Patanjali descreve na apostilinha dele, nos Yoga Sutras. E o Hatha Yoga é o yoga tântrico. É o yoga que agrega técnicas tântricas, ou seja, técnicas que envolvem o corpo, técnicas que envolvem a respiração, como forma de potencializar a prática mental e a prática da meditação. Em linhas bem gerais, isso é yoga e hatha yoga. Ou seja, hatha yoga é uma abordagem tântrica do yoga. Ou seja, as duas coisas são yoga. O que os sistemas de ginástica mística fazem, ou seja, os chamados yogas modernos e contemporâneos, como eu já expliquei, é pegar um fragmento do Hatha Yoga, por exemplo, o asana, simplificar isso e construir uma prática postural com base nos asanas. Só que quando você faz isso, quando você pega um fragmento do Hatha Yoga e constrói um método em torno desse fragmento, o que acontece? Você retira aquele elemento, que é o asana, de um contexto que é o contexto do yoga, que é o contexto da meditação, que é o contexto da prática de silêncio, que é o contexto da vida interior profunda, que é o contexto da aproximação de Deus. E aí você realiza aquela prática postural apenas como prática postural. É fundamental ter claro para si a diferença entre esses 3 entes, o yoga, o hatha yoga e os sistemas de ginástica mística, sistemas os métodos modernos e contemporâneos que as pessoas chamam erroneamente de yoga. Se você entende a diferença entre essas 3 coisas,
no caso Yoga e Hatha Yoga, claro, muito mais próximos, né, porque estão falando do mesmo idioma, e os sistemas de ginástica mística, você já está à frente de 99% das pessoas que dizem que fazem yoga. Porque essas pessoas que dizem que fazem yoga fazem a prática postural proposta pelos sistemas de ginástica mística apenas. E vão muito pouco além disso. Eventualmente fazem um relaxamento, fazem um exercício respiratório, mas não avançam muito além disso. A meditação aparece nesses sistemas quase como se fosse um bônus. E se você é instrutor, se você está decidido a fazer um curso de formação, mais ainda, mais importante ainda, você ter clareza em relação a essas diferenças. Por quê? Você precisa ter essa clareza para a sua própria prática, você precisa ter essa clareza para o seu próprio estudo e, principalmente, você tem que ter essa clareza quando você vai orientar seus alunos. Porque o que acontece? Os seus alunos eles vão chegar até você procurando os benefícios propostos pelos sistemas modernos e contemporâneos, pelos sistemas de ginástica mística. E aí, se você tiver mais interessado em ensinar Hatha Yoga ou ensinar Yoga, você vai ter problemas. Você vai se colocar numa encruzilhada ali entre atender o que o cliente pede, atender o que a tradição ensina, e aí você vai ter que se virar. E se você não tiver para si mesmo clareza em relação a essas diferenças, você não vai conseguir sequer pensar no assunto, muito menos resolvê-lo. Quinto item. Entenda que yamas e niyamas não são regras morais ou éticas. Também tenho vários vídeos que tratam do assunto de yamas e niyamas, só para recapitular alguns pontos importantes. Yamas e niyamas são os princípios comportamentais do yoga. Yamas são recomendações ao lidar com outras pessoas e niyamas são recomendações ao lidar com você mesmo. Então, recomendações exteriores, recomendações interiores. Modernamente, eles são entendidos como princípios morais e éticos, né? Mas essa é uma leitura bastante superficial, porque, assim como acontece com outras técnicas, com outros elementos do yoga, é uma forma de você pegar yamas e niyamas e trazer para o plano da utilidade. Isso me ajuda a me relacionar com outras pessoas, isso me ajuda a não roubar, né? A não faltar com a verdade, enfim, uma série de outras coisas, acaba virando quase que um discurso motivacional, uma coisa meio coach, né? Algumas pessoas até constroem sistemas de coach, né? Inspirados nos princípios morais e éticos do yoga, né? Os yamas e niyamas. Isso tem um propósito bastante claro e simples de entender. São atitudes que você deve tomar, né? São formas de se comportar que vão colaborar para a sua prática de yoga. Ou seja, são recomendações para você não ter a sua prática atrapalhada. Seja atrapalhada pelas pessoas ao redor, pelo mundo ao redor, no caso dos yamas, seja por você mesmo, no caso dos niyamas. Então, por exemplo, a ahimsa, que é a não violência, né? Traduzido como não violência. Se você tem uma atitude agressiva, né? Ou se você causa problemas para as outras pessoas, em algum momento esses problemas vão voltar para você. Né? Lei simples da ação e reação. Então, recomenda-se para um yogi não causar problemas para as outras pessoas, basicamente porque as outras pessoas vão causar problemas para você, se você tratá-las dessa forma. Tá? No caso dos niyamas, né, mesma coisa. Se você se trata de uma forma ruim, né, isso vai provocar agitações mentais, isso vai prejudicar a sua prática, isso vai desviar você da sua prática. Então, esse é o sentido de yamas e niyamas. Então é importante manter esse direcionamento, esse entendimento direcionado para a prática do yoga. Lembrar que yamas e niyamas, sendo os dois primeiros itens do sistema de 8 passos do Patanjali,
é algo que visa a continuação, né? Então, você tem lá o primeiro e segundo passos e depois. Então, uma vez que você resolva bem yamas e niyamas, não como moralidade, não como ética, mas como atitudes que vão contribuir para a sua prática, você vai e realiza a prática. Modernamente existe a visão de que sejam princípios morais e éticos. Só que isso, o que acontece? Isso, além de não ter uma conexão muito clara com a prática, com a sua prática de yoga, é às vezes modelado como um conjunto de recomendações motivacionais, quase como um sistema de coach, né, para você enfim, atitudes que você pode assumir para, enfim, para ser um profissional melhor, para ser um pai de família melhor, para ser enfim, para se relacionar melhor com as pessoas, e não é isso. É claro que existem alguns detalhes importantes, né? Quem é iniciado no yoga, quem é iniciado no Hatha Yoga, por exemplo, né, deve cumprir alguns desses princípios, alguns desses yamas e niyamas. Ou seja, alguns desses yamas e niyamas são estabelecidos, são colocados para o iniciado como votos que precisam ser cumpridos. Então, quando você se inicia, você assume o compromisso de cumprir alguns desses princípios. E eles são colocados como eu disse, como votos que devem ser cumpridos impreterivelmente. Por exemplo, Brahmacharya, que é um desses princípios, ele é interpretado modernamente como dedicar suas energias a Deus, dedicar a sua atenção a Deus, né, a Brahman, mas dentro das tradições, dentro da tradição do Hatha Yoga, é um voto que corresponde a celibato apenas, ou seja, você não vai manter nenhum tipo de relação sexual, nenhum tipo de atividade sexual e, enfim, você precisa cumprir isso a partir do momento que você se inicia naquela tradição. Se você não é iniciado, yamas e niyamas assumem apenas aquele sentido que eu acabei de explicar. São princípios, são recomendações que vão ajudar você a ter uma prática muito mais tranquila, muito mais fácil, muito mais eficiente. Sexto ponto. Entenda que asana não é postura corporal e pranayama não é exercício respiratório. Também já fiz vídeos a respeito disso, em especial o asana. Tem um vídeo sobre asana que eu acho bastante interessante, cujo título é Você Nunca Fez Asana, é um dos mais recentes. E, resumidamente, se você quer se aprofundar no yoga realmente, ou se você quer chegar a ser instrutor de yoga, né, um professor de yoga, um yogacharya, você precisa entender que asana e postura não são a mesma coisa, pranayama e respiração e exercício respiratório não são a mesma coisa. Essa confusão ela é bastante simples de entender porque quem vê de fora a prática de asanas entende que tudo se resolve ali na construção da postura, na conformação física, na conformação corporal que a pessoa assume para realizar asanas. A mesma coisa para pranayama. Quem vê de fora vê a pessoa realizando um exercício respiratório. Pode ser uma respiração alternada, pode ser, enfim, uma respiração completa, percebe a movimentação do peito, do abdômen, enfim. Ou seja, externamente, asana e pranayama se manifestam, se expressam, respectivamente, como postura e respiração. Porém, postura e respiração são elementos que compõem, que constroem o asana e o pranayama, respectivamente. Mas não são os únicos. Não são os únicos. Nos meus vídeos sobre asanas eu explico isso, mas vale a pena recapitular também, para que você entenda com bastante clareza. O asana ele é composto também por uma atitude interior, por uma atitude mental, por um foco mental. Tudo isso somado converge para a construção do asana. Claro que o corpo é o principal veículo, é o principal instrumento de realização do asana,
mas não é o único elemento que compõe o asana. E, consequentemente, se você realiza, você vai se propor a realizar uma prática de asana e você realiza a postura, pega, por exemplo, uma postura como a postura de lótus, né, Padmasana, que é uma das mais tradicionais, uma das mais consagradas, né? Quem vê de fora, pessoal, uma postura de lótus, todo mundo já fala assim, esse aí está fazendo yoga, né? Não é bem isso. Então, se você se senta em lótus, você tem as pernas flexíveis, você consegue se sentar ali numa boa, só que você está com uma atitude extroversora, você está ali com o celular na mão tirando foto, tirando selfie para colocar no Instagram, você está sentado naquela posição conversando ou está pensando em outra coisa que não tem nenhuma relação com a sua prática, você não está fazendo asana. Isso definitivamente não é asana. O asana ele está definido por Patanjali, por exemplo, lá nos Yoga Sutras, em 3 versos. Você tem que ter o conforto e a estabilidade. Ok? Para quem tem um bom domínio físico, isso é bastante fácil. Né? O domínio corporal, você consegue encontrar conforto e estabilidade. Só que, o que ele explica na sequência? Ele explica que você vai usar o asana para encontrar silêncio, para você encontrar unidade, para você encontrar presença, como alguns dizem. Né? Ou seja, para você continuar a realizar yoga. Você vai utilizar o asana como elemento de prática de yoga. E o yoga é a meditação. Então, uma vez que você encontra esse silêncio da meditação na prática postural, aí sim você está fazendo asana. A mesma coisa vale para pranayama. Pranayama, a mesma coisa. Você faz exercício respiratório apenas para limpar os pulmões, para melhorar sua condição respiratória. Isso é muito bom, é muito proveitoso, mas isso não caracteriza pranayama. Se você realiza pranayama com o objetivo explícito de silenciar a mente, de encontrar estabilidade mental para seguir na sua meditação, estado meditativo esse que veio lá do asana, né, que precede pranayama, então faz sentido falar que você está realizando uma prática de pranayama. Tá? Então é importante situar isso. Asana e postura não são a mesma coisa, pranayama e respiração não são a mesma coisa. Uma vez que você entenda isso, você consegue praticar asana e pranayama e, no caso de você se tornar um instrutor, se aprofundar e começar a ensinar outras pessoas, você consegue conduzir as pessoas dentro dessa prática. Notem que eu não estou dizendo que você não deve fazer uma prática postural. E também não estou dizendo que você não deve realizar exercícios respiratórios. Não se trata disso. O que eu estou dizendo é que você entenda a diferença entre essas 4 coisas. Entre asana e postura, entre exercício respiratório e pranayama. Uma vez que você entenda a diferença entre essas 4 coisas, ou entre esses 2 pares de coisas, né, você consegue escolher. Você consegue saber o momento de realizar a prática que você quiser. Seja uma prática de respiração apenas para desenvolver sua capacidade respiratória, para melhorar a saúde, porque funciona desse jeito, seja para realizar uma prática de pranayama que realmente vai te levar a estados mais elevados, estados de yoga. Só que tomar essa decisão passa por esse entendimento dessas diferenças. Eu mesmo, quando eu vou fazer minha prática, às vezes eu não tenho o tempo, ou não tô com a cabeça, enfim, direcionada para uma prática mais profunda de yoga. Eu realizo meus exercícios respiratórios, realizo meus exercícios posturais, minha ginástica postural. E me beneficio disso. Deixa de ser asana? Deixa de ser asana. Deixa de ser pranayama? Deixa de ser pranayama. Mas, enfim, eu sei aonde eu estou indo. Eu sei em qual direção eu estou seguindo. E é isso que eu recomendo que você faça. Eu recomendo que você desenvolva essa consciência em relação ao que você faz. Na verdade, um parênteses aqui nessa longa explicação. Na verdade,
O resumo de todas essas recomendações, de todas essas dicas, é um só. Entenda o que você está fazendo para que você consiga direcionar sua prática da forma como você quer, para que você não se engane em relação a estar ou não realizando yoga, e principalmente no caso de você ter a intenção de ensinar outras pessoas, no caso de você já ser um professor, para que você consiga orientar os seus alunos também de acordo com esse nível de consciência, esse nível de entendimento um pouco mais elevado. Item 7. Meditação em Shavasana não é para você nem para seus alunos, porque não é nem meditação. Bom, aqui é fácil entender, porque, primeiro, o que é Shavasana? Shavasana, o nome já está dizendo, é um asana. Traduzido por muitas pessoas como postura do cadáver. E consiste em quê? Você se deitar e descontrair todos os músculos, permanecer absolutamente imóvel, como qualquer asana. Tem propósito de relaxar o corpo? Não, não tem propósito de relaxar o corpo. Tem o efeito de relaxar o corpo, o que é muito diferente. Tá? Tem o propósito de ser uma prática de meditação? Não, não é uma prática de meditação, mas é um meio pelo qual você pode desenvolver um estado meditativo. Aliás, como acontece com qualquer outro asana. Só que aí o que acontece? Modernamente se usa o Shavasana no final das práticas posturais, primeiro como forma de descanso, como forma de relaxamento. E em muitos casos, nessas práticas modernas, o que acontece? As pessoas se deitam em Shavasana e fica o professor ali pertinho, um instrutor ali pertinho, e ele começa a dar comandos para você. Relaxa os pés, descontraia os tornozelos, solte a musculatura das pernas, verifique se não existe nenhuma tensão nos joelhos, descontraia o quadril, a musculatura abdominal, tórax, os ombros, os braços, os pulsos eles se tornam um pouco mais pesados, as mãos ficam mais soltas, mais leves. Verifica se a musculatura do seu rosto não está tensionada, se as pálpebras estão fechadas de forma natural e leve, se você não está apertando o maxilar, criando tensão desnecessária ao redor da boca. E assim vai. Uma vez que você atinja um nível razoável de descontração muscular, de relaxamento corporal, esse instrutor ele passa então a dar comandos de relaxamento mental. Por exemplo, imagine-se numa praia deserta, um sol agradável, nem intenso, temperatura amena, uma brisa leve passa por você. Você escuta o barulho das ondas muito leve ao seu redor. E assim vai. E ele vai dando sugestões visuais, né? Falas que remetem a imagens agradáveis, de modo que você encontre um estado de profundo relaxamento mental. Toda vez que você pesquisa isso, você vai encontrar isso classificado como meditação guiada. Só que isso não tem absolutamente nada a ver com meditação, que é, aliás, o assunto do meu próximo tópico. Mas voltando aqui, ficando no Shavasana, se você faz isso em Shavasana, você está passando por uma prática de meditação guiada, como eles chamam, que na verdade é um relaxamento guiado. Pode ser um relaxamento apenas corporal, pode ser um relaxamento mental. Em geral são as duas coisas, porque de uma coisa se segue a outra. Mas não é a meditação ainda. Pode ser uma forma muito interessante de você se preparar fisicamente e mentalmente para meditar, com certeza. Mas é também uma forma muito eficiente de dormir. E é por isso que prática em Shavasana não se usa para meditar. O item 8 diz assim: meditação guiada é o triângulo redondo, é a queda para o alto. Para ser meditação, não pode ser guiada.
Basicamente por quê? Guiamento, ou seja, uma pessoa que não é você, está perto de você, passando instruções para você seguir. Significa o quê? Que os seus sentidos estão conectados com essa fala, né? Se você estiver aí deitado, de olhos fechados, você vai estar escutando essa pessoa falando. E esses comandos orais, eles estão chegando aos seus ouvidos, estão sendo registrados e processados pela sua mente, que está constantemente recebendo esse estímulo e, a partir desse estímulo, produzindo comandos para o seu corpo fazer X ou Y. Descontrair o braço, pensar numa praia deserta e assim por diante. Então, o que acontece? É atividade mental o tempo todo. Tanto de recebimento de informações, quanto de processamento de informações e assim por diante. Então, meditação guiada é uma expressão contraditória, porque a meditação pressupõe solidão, isolamento, silêncio, ausência de guiamento. O guiamento ele funciona muito bem quando ele é dado antes de você meditar. Então o instrutor chega em você e passa instruções para você meditar. Orienta você na prática da meditação. Fala, assume tal postura, respira de tal jeito, se houver dificuldades. Se corpo e respiração estão tranquilos, você não precisa se preocupar com isso, pode passar para a autoobservação mental, para o exercício de concentração, que é dharana, que é a primeira fase da meditação. E se dharana, o exercício de concentração é fácil para você, você fica quieto, não faz nada. E aí a meditação acontece. Essa explicação ela tem que acontecer toda antes da pessoa se sentar para praticar a meditação. Nunca durante. Então, repito, meditação guiada é uma expressão contraditória. É mais ou menos como o triângulo redondo. É mais ou menos como cair para cima. Não existe meditação guiada. Existe relaxamento guiado, existem práticas preparatórias físicas e corporais, físicas, respiratórias e mentais que vão contribuir para você entrar na meditação. Tudo isso existe e isso pode ser guiado. Agora, uma vez que você se proponha a meditar, é você sozinho. É você com você mesmo. Claro que você pode ter outras pessoas meditando por perto de você, mas a sua atenção não está ao redor. A sua atenção está no seu silêncio. Item 9. O yoga é feito de gurus, não de instrutores. Bom, primeiro vamos entender uma coisa importante aqui. Guru, uma palavra em sânscrito que simplesmente significa professor. Então você tem guru de matemática, você tem guru de música, você tem guru de ciências, de literatura, enfim, professor. Tá? Então não tem tanto segredo em relação a isso. Guru e instrutor seriam sinônimos em princípio, né? Mas consagrou-se a visão de que o guru ele é o Satguru. Eu me refiro aqui particularmente ao Satguru. Todo guru de yoga, todo professor de yoga, para ser um professor de yoga de verdade, ele precisa ser um Satguru. O que é um Satguru? Sat é o mesmo termo que está em Satya. Satya significa verdade. Então, Satguru é aquele que ensina a verdade. Que verdade é essa? A verdade do yoga, o yoga. Então, o termo aparece aqui nesse nono item, desculpem, como sinônimo de guru yogi. Guru não é o mesmo que instrutor nesse contexto que eu estou explicando. Tá? E aqui diz, o yoga é feito de gurus e não de instrutores, significa o quê? Que se você quer ser um professor de yoga, se você quer se aprofundar ao ponto de ensinar outras pessoas, você precisa ser um Satguru. Você precisa ser um guru yogi. Você precisa ser um mestre de yoga. E isso pressupõe um entendimento profundo
do que o yoga é. Não dá para ser guru yogi fazendo curso de formação de 200 horas que vai te ensinar apenas prática postural e detalhezinhos, macetezinhos anatômicos, ergonômicos, como usar props, como usar alinhamento, como ajustar a alimentação, tudo direcionado para a performance corporal na prática das posturas. Isso não é ser um professor de yoga. Mesmo que você avance um pouco além das posturas, o que a gente encontra entre professores de yoga? Pessoas que são especializadas em terapia. Não apenas a terapia corporal, mas a terapia psicológica, né? Ou seja, você vai se tornar um especialista em fazer a outra pessoa se sentir bem, emocionalmente. Né? Ou seja, você vai ensinar o seu aluno a saber lidar com as emoções, com o nervosismo, com a ansiedade, com as crises de ciúme, enfim, você se torna um terapeuta, como um psicólogo é um terapeuta, por exemplo. Eu entendo que ser um terapeuta corporal ou ser um terapeuta psicológico, né, emocional, claro que essas coisas são boas. É importante ajudar as pessoas e é importante que, inclusive, os professores de yoga, né, os guru yogis, saibam lidar com essas coisas. Tá? Mas ser um professor de yoga, ser um yogi no sentido mais profundo da palavra, exige que você vá muito além disso. Exige que você realize aquilo que Patanjali, aquilo que os tântricos ensinavam. E o que eles ensinavam é algo que não se aprende em cursos de 200 horas de formação. É o quê? É o entendimento de si mesmo. É a entrega para o silêncio. É aproximar-se de Deus. Eu já falei disso tudo, estou repetindo. Mas isso é ser um yogi. Alguém especializado, entre aspas, em enamorar-se do silêncio. Alguém especializado em entregar-se ao silêncio. Alguém que sabe ensinar outras pessoas a enxergar esse silêncio e a valorizar esse silêncio durante a sua prática. Que consegue conduzir outras pessoas na construção de uma prática que produza esses efeitos. Autoconhecimento, entrega ao silêncio, aproximação de Deus. Isso é ser um yogi. Isso é ser um guru yogi. Instrutor que faz curso de 200 horas não aprende essas coisas. Item 10. Tudo no yoga tem um sentido e este sentido se chama Samadhi. Eu também tenho um vídeo sobre Samadhi, em que eu falo um pouquinho disso, um vídeo curto, até um dos primeiros que eu gravei. Mas o que vale a pena explicar aqui, nesse conjunto de dicas ou recomendações aí para quem quer se aprofundar? Você entendeu o seguinte: para você estar fazendo yoga, para você estar realizando yoga na sua vida, você tem que ter um propósito. E esse propósito precisa estar alinhado com os propósitos originais do yoga. É isso. Então você pega o que os mestres ensinaram, pega o que os tântricos ensinaram, o que Patanjali ensinou, o que os mestres ensinaram ao longo dos séculos, e procura o que existe de comum ali. Quando se trata de objetivos do yoga, o que existe de comum entre esses vários momentos, entre esses vários personagens, entre essas várias tradições que falaram com vigor, com seriedade de yoga? O que existe ali é aquilo que o Patanjali coloca lá no comecinho dos Yoga Sutras, que é o quê? Yoga é o silenciamento da mente. É isso. E aí ele descreve os 8 passos. Quando chega lá no final, você tem Samyama, que é Dharana, Dhyana, Samadhi. Concentração continuada e dissolução ou êxtase ou, enfim, tem várias traduções, né? Mas são níveis diferentes de meditação que no sânscrito a palavra que mais se aproxima de meditação é Samyama. Alguns falam que é Dhyana, mas Dhyana é o segundo estágio desse conjunto de três estágios da meditação, de 3 níveis da meditação. Enfim, tudo converge para a meditação. Então, se o seu objetivo, em termos práticos, é também se colocar em meditação o tempo todo, seja praticando a meditação de fato, seja praticando as técnicas
para se levar para a meditação, então, beleza, você está no yoga. Você está alinhado com os mestres. Agora, se você não tem muito interesse em meditação, se você realiza uma prática de asanas para melhorar o seu desempenho físico, corporal, anatômico, enfim, e não se preocupa muito com o silêncio meditativo durante a prática dessas posturas, se você vai realizando exercícios respiratórios para melhorar a saúde apenas, se você não tem a visão do que está lá no alto, quando você realiza as práticas mais básicas e elementares que existem dentro do yoga, você não está no yoga. Você está em algum outro lugar, mas você não está no yoga. É disso que trata esse 10º item. E aí, reforçando o que eu já falei antes, se você tem como principal objetivo no seu aprofundamento se tornar um professor e ensinar outras pessoas o yoga, você tem que mostrar para essas pessoas, para os seus alunos, que lá na frente existe uma coisa chamada samadhi, que leva à libertação. Então, desde cedo, isso tradicionalmente, né, o yogi, né, o jovenzinho que recém chega para o yoga, ele é ensinado a vislumbrar esse topo da montanha. Ele é ensinado a enxergar e ter essa visão constante de que lá no alto existe a meditação profunda que leva à libertação. E é com essa visão que ele realiza toda a prática dele, desde o seu primeiro dia até o seu último dia dentro do yoga. Tem um bônusinho aqui, que seria um 11º item, poderíamos chamar dessa forma, que é o seguinte. Obviamente, se você é um Jivamukta, estas dicas são desnecessárias. Jivamukta é o yogi realizado, é o yogi liberto, é o mestre, é aquele que já realizou no yoga tudo aquilo que tinha para realizar e resta para ele apenas manter a sua prática de silêncio, manter a sua conexão com o silêncio. Mais ou menos o que aconteceu com Ramana Maharshi, né? Ele passou muitos anos isolado em meditação, chegou à iluminação, chegou a essa libertação, então restava o que para ele? Vai realizar mais o que? Ele permanecia na prática de silêncio. Seja na prática formal de meditação, seja na prática constante de autoobservação, sempre percebendo esse silêncio profundo que permeia toda a vida dele, todas as nossas vidas. Então, se você é um mestre de yoga, se você é uma pessoa que já realizou tudo que havia para realizar no yoga, bom, essas 10 dicas elas não são necessárias em absoluto. Você pode fazer o que você quiser, você pode tomar a direção que você quiser, que você nunca vai perder a conexão com o silêncio, que você nunca vai perder a sua meditatividade, você nunca vai se perder na enormidade de coisas que são oferecidas para nós aí o tempo todo. Seja em nome do yoga, seja em nome de qualquer outra coisa. Ou seja, o mundo não é uma distração para você. Então, esse vídeo acaba sendo só um passatempo, né? Caso você seja um desses yogis iluminados, que eu espero que seja. Se você não é, seguindo essas 10 recomendações, eu acredito que você vai talvez dar um passinho na direção de se tornar, porque, como eu disse, são 10 recomendações que, para mim, foram muito valiosas ao longo desses meus anos aí de estudo e prática e que realmente me ajudaram no aprofundamento. Alteraram positivamente a qualidade da minha prática, a qualidade do meu yoga, a qualidade do meu entendimento, né, dessas coisas todas que são importantes no yoga.